fora do país, estava voltando para o Brasil quando foi em algum lugar preso, torturado, assassinado, e os corpos de Manuel Lisboa e de Manuel Bezerra foram enterrados de forma clandestina aqui. E nós só conseguimos identificar o corpo dos nossos familiares, dos nossos heróis, graças ao trabalho dos familiares que sempre resistiram, né, durante a ditadura militar, antes, depois, e da CPI da Vala de Perus. Graças a esse trabalho tão importante, a abertura da Vala de Perus em 4 de setembro de 1990, depois disso foi criada a CPI da Vala de Perus, que conseguiu permitir acesso aos familiares, na época, a algumas documentações, e foi com a ajuda dos familiares da luta de Perus que a nossa luta se embrenhou e a gente conseguiu os documentos que trouxeram até o enterro do Manuel Lisboa e do Manuel Bezerra aqui nesse cemitério. Manuel Lisboa e o Manuel Bezerra foram os únicos desaparecidos da ditadura que foram enterrados nesse cemitério que a gente saiba até hoje, na verdade, né? Então a gente ainda busca saber outros documentos, é possível que tenha outras pessoas, mas os únicos que nós conseguimos identificar ao longo de décadas de história foram esses dois enterrados aqui de forma clandestina, então em 73. E esse monumento estão todos convidados a visitá-lo, né? Esse totem que fica ali perto do velório, que está abandonado, diga-se de passagem, já vou concluir. É importante dizer, nós fizemos um ato que a Luciana participou com a gente também, no 4 de setembro, né? Onde a gente também marcou a memória de 51 anos do assassinato do Manuel Bezerra e do Manuel Lisboa, e o cemitério que hoje é privatizado, né, aqui, sequer tinha informações de que havia esse monumento. Um monumento que foi construído com a luta de nossos familiares ao longo de muitos anos, né, e que hoje está abandonado e nós estamos na luta para garantir que essa memória não seja esquecida. Né? Então, para que a gente não esqueça, para que nunca mais aconteça, Manuel Lisboa de Moura presente, e Manuel Bezerra dos Santos presente, Santo Dias da Silva presente, agora e sempre. Obrigada. Então, gente, nós começamos a nossa celebração lá na rua Pintando. Eu estou lembrando agora são as palavras do pastor Henrique Vieira, que realmente colocou uma coisa nas redes sociais após as eleições, falando do sofrimento, da dor, da perda. Mas só perdemos se esquecemos. Só perdemos se abandonamos a luta. E aqui estamos, 45 anos depois, e nós estamos falando para o Santo hoje, nós não esquecemos. Nós não abandonamos a luta. Estamos presentes. E que a gente, todo mundo ficasse só um minutinho em silêncio, lembrando tantas pessoas que sempre estiveram aqui conosco e que agora já partiram também. Estamos falando para eles também. Nós não desistimos. Nós não abandonamos. Estamos aqui presentes. Às vezes, abandonamos a luta, pedimos, Senhor, tende piedade de nós. E às vezes, que realmente desanimamos diante de tanta força da direita, da norte, Cristo, tende piedade de nós. E por vezes, que nossa fé é fraquinha nessa caminhada, para que a gente não se anima mais para alcançar os nossos objetivos e trazer vida em vida na abundância
todo especial nos mais pequenos. Senhor, tende piedade de nós. E que Deus, em sua infinita misericórdia, que tenha compaixão de nós, que perdoa todos os nossos pecados e nos conduz à vida e à vida eterna. Amém. Oremos. Que Deus, na sua infinita bondade, que deu força e coragem a Santo Dias para lutar pelos seus direitos, que Deus também nos dê força e coragem, ânimo novo, para as lutas que temos nos dias de hoje, por Cristo nosso Senhor. O Luciano vai fazer a primeira leitura e importante que a gente não pense que ela está falando do outro mundo, mas uma leitura que está falando deste mundo. Leitura Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 20. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força, revesti-vos da armadura de Deus para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Revestis, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mal possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça, e calçai os vossos pés com a prontidão de anunciar o evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus, com preces e súplicas de várias ordens, orai em todas as circunstâncias, no Espírito, e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta, e os meus dedos treinou para a guerra, e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele desespero. Ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo.
Cante novo a meu Deus vou cantar-vos, mas das cordas da harpa louvado, a voz que dás a vitória ao Rei, e salvai nosso Deus, servo da fé. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. O reino de Deus, e a tua justiça, e o O Senhor esteja convosco. está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram e disseram a Jesus: deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: vão dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes foram enviados, quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Eis que a casa de vocês ficará abandonada. Eu lhes digo, vocês não me verão mais, até que chegue o tempo em que vocês mesmos dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, Então, vemos nesse Evangelho que temos que caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu estou pensando que durante esse Evangelho agora, o que o santo falaria agora, 45 anos depois? Eu acho que a melhor pessoa para poder nos falar o que o santo ia dizer 45 anos depois é Ana. 45 anos sem o santo, mas não sem os amigos, sem vocês. Muita gente aqui que nunca nem pensava de nascer, hoje estão aqui para levar esse testemunho, essa prova da luta do povo brasileiro. Quantos que estão indo? Quantos que estavam aí sempre presentes com a gente? Nem dá para falar todos, que eu tenho medo de esquecer. Mas tem alguns que são muito, muito especial. Jaime, Fiorino, Dita,
Nelson, Afonso. Olha, gente, só que nós temos que provar. Maria José, a nossa amiga aqui, né? Os filhos estão dando continuidade. Muita gente, por isso que eu tenho certeza que tem muitas pessoas boas que estavam lá no dia da morte do santo, que choraram junto comigo, com meus filhos, mas que o santo fica muito feliz de saber que a gente sempre está trazendo gente nova e que a luta dele não acabou. E que não só o santo, como a companheira ali disse, quantos que foram mortos, desaparecidos, e que talvez ele consiga fazer essa mesma homenagem ao mesmo local. Porque 45 anos atrás, eu chorava, eu deixava que o Brasil fosse ter outro resultado. Hoje a gente fica muito triste de ver que momento o Silvio Santos e tantos outros que lutaram, e ver que nosso país está na mão de quem? E que a gente tem que continuar a luta, ser teimoso, porque naquele momento tentaram tirar, não só eu, mas tantos outros da luta. Mas eu disse e digo, enquanto eu tiver força, enquanto eu puder, vou estar aqui, falando e continuando a luta de todos os companheiros e de todos aqueles brasileiros que lutam pela justiça. Muito obrigado pela presença de todos e vamos continuar reunindo. Muito obrigado. E até o ano que vem que a gente vai estar aqui, teimoso, e vamos estar juntos. Muito obrigado. Para falar a verdade, eu pensei que hoje tinha pouca gente. Em vez disso, tem mais gente hoje do que ano passado. Parece que da morte nasce, ressuscita a esperança. Então, é isso que estamos querendo criar aqui hoje. Estou vendo aqui umas pessoas que estão junto com o santo nesse dia, que talvez gostaria de falar um pouquinho. Eu realmente vou tentar falar um pouquinho. Eu estava presente naquele dia, não só naquele dia, porque a gente se reunia com o santo toda semana, antes na igreja de Socorro, e realizávamos todo o trabalho que a oposição sindical fazia. Então, a gente tem uma vivência muito especial com o santo. Eu tive a sorte, a desgraça, não sei, de ficar presente na necessidade do santo. Mas eu vou deixar falar o resto do pessoal, porque minha voz fica um pouquinho fraca. Eu acho que tem tanta gente aqui que falaria bem melhor do que eu. Por causa disso, estou passando esse microfone aqui para as pessoas que são as pessoas que eu estou pensando. Bom, temos tanta coisa para falar do santo. E de hoje, o santo, o que ia fazer neste momento, vivendo no meio de nós, diante da realidade que estamos vivendo, de destruição, de tanta coisa ruim para o povo. Santo era um homem de diálogo, um amigo, um irmão, que estava sempre ajudando os outros. Eu me lembro, ele era da coordenação da pastoral operária da Arquidiocese, né? A gente andava muito juntos, né? E o santo estava sempre presente, né? Sempre presente. E ele visitava muito as pessoas, os membros
da pastoral operária e tentando que cresce esses grupos. E na fábrica, eu me lembro que ele contou numa reunião, né, que tinha um problema na fábrica de... Não me lembro, minha cabeça não estava muito bem, mas tinha um problema muito grande. Ele reuniu seus companheiros, conversou e conseguiu resolver o problema. Tá? Então, hoje, eu acho que ele deixa essa lição. Não desanimar, acreditar, ser pessoa de diálogo, de ser irmão do outro, mesmo se ele pensa diferente. Hoje, então, está difícil de falar com os outros. Então é essa mensagem que eu deixo. Santos presentes, Nelson presente, e todas as pessoas que caminharam conosco e estão no céu. Que Deus nos abençoe e nos dê força e coragem para enfrentar essa situação e virar e transformar. Obrigado. Não demorar demais na missa, porque não tem preço depois, para todo mundo conversar, e para a gente visitar tantas pessoas. Mas agora podemos passar. E alguém gostaria de fazer uma oração, lembrar alguém, e levanta a mão, eu passo o microfone para você, e fazer uma oração. E a gente depois rezemos ao Senhor, Senhor, escutai a nossa prece. Gente, boa tarde. Primeiro nós demos uma oração, mas pode ser uma oração também. A gente teve várias perdas esse ano, né? Fevereiro foi minha mãe, depois foi o Afonso, em seguida foi o Nelson. E todos companheiros de luta de muitos e muitos anos. A gente gostaria de lembrar dessas pessoas de uma maneira mais especial pelo fato de ser este ano. E eu fiz um texto para variar, né? Como de Valência, eu vou ter que morrer por último, para escrever o texto de todo mundo. Então eu fiz um texto para o Nelson, e eu gostaria de compartilhar com vocês, representando o texto de todos os outros, do Afonso, da minha mãe, que eu também fiz, claro, mas eu não vou ler todo, senão eu vou acabar fazendo a missa sozinha, né? Eu não esperava que você me chamasse agora, aí eu tenho que procurar. Lembrando que isso representa todo mundo, não só ele, mas foi para ele que eu escrevi. A última conversa que tive com o Nelson foi sobre o meu desejo de escrever a história do grupo da quarta-feira. Um grupo esquecido da oposição sindical metalúrgica, do qual ele fez parte. Falei mesmo para o Afonso. Parece que eles não gostaram da ideia. Nosso gostava mesmo era de projetos e de ação. Com ele tinha que pôr a mão na massa. E eu demorei demais para ouvi-los. Essa história, então, perdeu dois de seus maiores protagonistas. E nós, mais um de nossos camaradas, um dos mais valorosos, uma estrela de primeira grandeza. Para quem não viveu na militância dos anos 70 e 80, pode soar estranho as nossas histórias. Sim, porque a gente era camarada. E Nelson era o camarada. Que camarada? Era um período da história tão rico e tão grandioso que nenhum de nós se sentia sozinho, apesar da ditadura, da repressão tão forte. A gente sabia que podia encontrar sempre um com o outro, como a Ana acabou de falar. Somos muito sortudos. Havia entre nós pessoas como Nelson e Eunice, e Maria José e Afonso. Eu me sinto privilegiada de ter vivido e convivido com um homem do calibre do Coquito, Nelson Nakamoto. Assim como do Finorino, do João Carlos Alves, da Dita. São 50 anos de história. A princípio, ele apareceu em nossos movimentos, elaborando ideias, falando pouco, discreto, sem muito alarde. Poderia ter passado despercebido, não fosse tão inteligente, perspicaz, por que não dizer brilhante. O companheiro nosso era assim, bem na dele, como dizemos hoje. Contudo, isso não impedia de ser grande. Passei a conviver mais com ele quando se casou com a Eunice, e daí para frente não dá mais para enumerar as vezes que nos juntamos para falar da conjuntura, para pensar, para ler. A Eunice e ele
tinham sempre a casa aberta para os companheiros e companheiras. E a gente falava, e por vezes o Nelson ficava ali, alisando o bigode, quieto, silencioso, até que alguém o cutucava e ele mesmo resolvia participar. Ele havia sua análise, lógica que certeira, a sua imensa capacidade de interpretar a conjuntura, a sua sabedoria de militante que não dizia besteira. Eu o conheci sendo comunista, mas depois o tempo passou, e as definições e certezas mudaram. Mas uma coisa não mudou. Nelson seu imenso desejo de fazer as coisas que ajudassem o povo e a nossa organização. Talvez seja de todos nós o que mais realizou. Na minha lembrança, aquele trabalhador da Caterpillar, amigo do Sinheirinho, do seu jeito, conversava com a companheirada da fábrica, fazia reuniões discretas, juntava a peãozada. Tenho certeza, mesmo que não tenha ido aos microfones e as falas arroubadas, que todas as nossas greves teve a participação decisiva dele. E não foram somente as greves. Ele era apoio para o movimento popular. Cada vez que íamos colher assinaturas para o abaixo-assinado do movimento contra a alta do custo de vida. O estudo e a leitura das teorias revolucionárias. Tanta coisa, todas elas com Nelson, sempre atento e ativo. O filme fantástico de uma geração valente não fugia da luta. Foi assim que liderou a comissão da MWM. A greve dos metalúrgicos de 78 e 79 teve a presença e liderança dele. Foi estudante da USP no período da ditadura, mas nem chegou a terminar o curso de Ciências Sociais, porque o que gostava mesmo era de fazer história. Tempos depois, já no final dos anos 90 e 2000, sua mente inquieta não parava. Então que criou, junto com outros companheiros, o programa Integrar, um programa importantíssimo de formação e qualificação profissional para os metalúrgicos da CNM, que se tornou referência para a educação do trabalhador. Nelson era assim. Perdia conta das vezes que ele vinha, cheio de entusiasmo, dizendo que pensou em um projeto, que teve uma ideia, me chamava para ajudá-lo, conversava horas, perguntava e dialogava sobre cada aspecto, sempre pensando no que poderia se tornar muito grande para o povo, e na hora do projeto se tornava um público-alvo. E assim era. Eu não vou ler tudo porque vai ser longo, mas eu vou terminar no final. Tem uma história grande aqui no meio. Então eu vou terminar dizendo o seguinte: companheiro Nelson, eu poderia ficar horas e horas a contar tudo que vivi com você. Foram tantos momentos de luta, de amizade, de cuidado, tanta coisa que você me deu e nos deu. Quanta preocupação tinha com cada companheiro, quanta coisa sabia fazer por nós, quanto fez por mim. A gente estava um pouco afastado agora, mas de vez em quando eu te ligava, eu sempre te dava uma bronca porque você nunca ligava. Aí eu dizia: estou cansada, só eu que ligo, não vou te ligar mais, mas era brincadeira. Eu sempre soube que precisava te procurar, que precisava te ouvir, saber o que você pensava sobre tudo, assim como você fazia comigo. Nós sempre fomos necessários um ao outro. E agora que você não estará mais aqui, fico pensando como eu farei quando eu quiser te ligar. Quando eu quiser pedir uma opinião, o que farei? E dizer então, que ficamos nós por aqui, órfãos da sua inteligência, sagacidade e generosidade, por seu tanto amor, que sentiremos tanta sua falta, tanto, assim como sentiremos e sempre sentimos no sangue do Afonso, do Chico Viola, de minha mãe e tantos mais. E são tantos que se cuide, porque vocês são bem capazes de organizar uma revolta e abrir a porta do céu até a gente chegar. Quem dera e pudesse reencontrar um dia. Querido Nelson, você leva com você muito de nós. Você deixa saudade. Mas a gente aqui, todos nós que o conhecemos, sabemos que a gente precisa seguir. Por você, pelos nossos, pelo socialismo, pela luta que continua sempre. Já sinto tanta saudade. Companheiro, boa tarde. Eu vim aqui só ficar solidário com toda a família, com todos os presentes aqui, do nosso camarada, nosso companheiro, Santo Dias. Mas eu quero falar também do companheiro que foi nesse mesmo dia, no nosso Sindicato dos Químicos de São Paulo, Plástico Químico. Ele foi preso 10 horas da manhã, porque o medido estava esquartejado dentro do DOPS aqui em São Paulo. E também aos filhos e a esposa dele, que teve que sair do país, ir para Cuba, e vieram os quatro filhos que ele tinha, voltaram todos eles formados,
estão trabalhando aqui na Caixa Econômica, no governo federal. E a gente, todos nós aqui, cabeça branca, muitos jovens que estão aqui, a gente tem uma luta muito grande pela frente. Essa direita que está aqui no poder hoje, ela está muito poderosa a gente não toma cuidado. Ela vai votar com tudo novamente em 2016. Então, precisa se preparar, começar a se organizar para que a gente não aconteça o que aconteceu com o nosso governo antepassado aí, que é o direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, e esse que a gente conquistou com muita luta. Eu estou vendo o companheiro Chico Gordo ali, Chico Gordo é um camarada nosso aqui da época, feito pela Baia, o companheiro Chico Gordo. Quero agradecer ao companheiro Raimundo pela força que deu para nós aqui nessa chapa de 85, foi fundamental. Os companheiros da oposição Neto também estão aqui, que deu muita força para a gente ver aquele sindicato dos plásticos, dos químicos, em 82 e 85, até a vitória de 2016. Um abraço para todo mundo. Sou muito solidário com a família e todos os companheiros que estão lá. Muito obrigado. E para todos os companheiros que partiram, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. E que mais alguém que gostaria de oferecer uma oração? Vai ser rapidinho. Pedir pela falência das indústrias bélicas e o dinheiro que está sendo usado nisso seja investido no combate às mudanças climáticas. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Boa tarde, companheiros. Eu preciso falar alguma coisinha do santo, porque o santo não foi só aquela pessoa que as pessoas acham, ele era violento, por isso que ele morreu. Não. O santo era santo. Lembro ainda de algumas coisinhas boas, né? Uma caipirinha junto, um vinho junto. E quando a gente ia fazer a reunião das mães, dos clubes de mães, lá com a Ana, enquanto a gente estava lá com a Ana conversando, de repente o santo chegava com um cafezinho, mas um cafezinho bom, viu? Fazia um café bem gostoso. E aí eu queria dizer, santo, nós estamos aqui, faz 45 anos que seguimos chorando, rezando, nos alegrando por você e com você. Eu fiquei 2 anos sem aparecer aqui, mas durante esses 45 anos, só foi esses 2 anos que eu perdi de vir aqui. Que Deus esteja com você, santo. Amamos você. Eu acho que vamos agora colocar toda a riqueza aqui. Vou lembrar de Dom Paulo, né, gente? Dom Paulo foi muito importante nessa luta, né? Dom Paulo que está no céu, evangélico que ainda está lá na nossa região brasileira. Tem tanta riqueza aqui no nosso meio que seria bom partilhar tanta coisa, mas vamos continuar com a nossa, colocando assim todas as nossas oferendas, todas as nossas orações, toda a nossa luta aqui no altar do Senhor, enquanto cantamos.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Em ordem digna, nós vos pedimos, Senhor, os dons que vos apresentamos em nossa celebração seja, antes de tudo, para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Filho Jesus Cristo, Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes, Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isto, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, eu ia ter a proclamar a vossa E na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estarmos aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes agora nós pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o bispo desta diocese, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, Santo Dias, e dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos o convite à vossa terra. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Para que o pão seja nosso, de todos e todas, para que o Pai seja nosso, de todos e todas, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai vossa misericórdia, sejamos sempre irrevocados e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória, e podemos rezar todos pela paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não ouço os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Acho que no fim da missa hoje vamos ter bastante tempo para abraçar uns aos outros. Cordeiro de Deus, retira do
pecado do mundo, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirai do pecado do mundo, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirai do pecado do mundo, felizes somos nós, reunidos aqui em família hoje, felizes todos que vão participar desta mesa, desta caminhada, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, Deus, nem morada, ajude-me a palavra, porque o corpo e fé de Cristo nos guarda todos no amor de Deus, agora e para sempre. Amém.
Agora é o momento de comunhão, de agradecer. Então agradecemos a Deus hoje por esse dia bonito que temos para poder fazer esse momento de memória, de celebração. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo que nos mostrou esse caminho, que é o caminho da vida. É a questão de fazer isso para celebrar no memória. E agradecemos o Espírito Santo que sempre está conosco, nos animando nas horas mais difíceis. Pedimos por Deus, pedimos por Jesus, Deus Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E perguntando de avisos agora de lembranças, a luta não para outra. Primeiro, lembrando que dia 2 nós teremos a caminhada pela vida e pela paz, lá na região de Jardim Ângela, de diversos pontos. Eu acho que a Regina vai falar ainda sobre isso. Queremos agradecer ao vereador Hélio, que está aqui presente, né? Agradecer ao senhor Adelito por ajudar pelo som, a CEP, a equipe do Centro Santo Dia, a equipe do ICT, né, que é o Centro Cultural do Trabalhador, que trouxe as cadeiras, a todo mundo que está aqui presente, ao Comitê Santos Dias da Silva, e o companheiro Neto também gostaria de dar uma palavra, falando um pouco do trabalho que ele tem feito lá no IEP e no Centro de Memória do Trabalhador. Tá bom? A Dalila vai dar um recado antes, enquanto o Neto chega aqui no microfone. Boa tarde, pessoal. Eu sou Dalila Pedrini, uma das organizadoras do livro Fé e Política, que conta... Obrigada. Pode entrar. Muito bom. Que conta a história das comunidades eclesiásticas e do Embu das Artes, mas não só, porque traz uma história de lutas de toda a região sul, inclusive, em alguns momentos, cita a pastoral operária, e o nome do santo está no livro também, além de outras tantas pessoas das histórias. Contamos dos clubes de mães, contamos todas as lutas também da região sul, mas focamos mais no Embu das Artes. Pessoal, além de nós termos conseguido fazer o livro, nós agora conseguimos que o livro se transforme num filme. E nós vamos lançar esse documentário, que também tem o nome de Fé e Política, no próximo dia 10, aqui está o cartazinho. Então, são 2 datas, são 2 lançamentos. Dia 10, às 15 horas, no Embu das Artes, no Centro Cultural Valdelice do Parque Pirajussara. Se alguém é mais fácil ir lá, o lançamento vai ser feito lá, com a equipe do Rio de Janeiro, a diretora do filme, toda a equipe que vem para o lançamento. No dia seguinte, que é uma segunda-feira, o lançamento será às 18h30 na Câmara de Vereadores de São Paulo. Viu, vereador? Então, faremos lá o lançamento oficial. É um filme de 1 hora que conta as lutas das comunidades eclesiais de base. Então, faz uma análise um pouco mais longa das lutas, da necessidade de retorno da educação popular. Fala Frei Beto, fala pastor Henrique, fala Paulo Vanucci, que inclusive Paulo Vanucci foi o apresentador do nosso livro, bem, enfim, e falam outras pessoas, claro, porque o filme é feito com a palavra de quem? Dos protagonistas da história, que foi o povo, né? Todos convidados, ficaremos muito felizes se vocês puderem estar conosco. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Sou o Lucas, sou da Unidade Popular e do Movimento Luta de Classe, que é um movimento sindical. A gente queria convidar todo mundo também para uma reunião que a gente vai fazer dia 5, terça-feira, às 7 horas, na POSP de Santo Amaro, Rua Abel Seixas 98, endereço. A gente está tentando criar um comitê de luta contra as privatizações aqui na Zona Sul. A gente fez um ato no Grajaú semana passada,
Agora a gente quer fazer um ato no Capão e ir fazendo vários atos nessas regiões aqui da Zona Sul. Então, estamos convidando todas as forças. Foi um ato não só com a gente, né? A gente chamou outras forças, ação antifascista, outros partidos. Então, coletivos que tiverem aqui presentes, associação de moradores, time de várzea, qualquer coletivo que vocês quiserem convidar, vai ser reunião dia 5 às 7 da noite, lá na APS de Santo Amaro. É rapidinho, é só pedido de todo ano, né? O pessoal mandar as fotos pra gente montar um arquivo bem bonito. E quando mandar o nome, porque depois identificar a foto, a gente saber quem que é o autor da foto, ou a autora. Uma poesia? Com licença, boa tarde a todos. Queria dedicar essa poesia à família do Santo Dias, a todos os companheiros que ele teve aí na vida. Eu escrevi esse poema neste ano e publiquei, soltei nas redes aí no dia 1º de maio, que o Santo Dias esteja nos corações de todos os trabalhadores. Versos singelos aí para alimentar nosso ânimo. Santo Dias nos corações dos trabalhadores. No coração do Capão, entre importantes vias arteriais, um parque nomeado Santo Dias. As raízes profundas que sustentam a imensidão de árvores são desse solo de gente imensa, resistente e trabalhadora como aquele metalúrgico. A ditadura assassinou o homem, mas não apagou o legado. Os feitos na pastoral da base operária são inspiração para os dias atuais. A fé na ação e no movimento, a fé pela justiça social. Hoje, em tempo de democracia burguesa, os trabalhadores seguem padecendo nas bases da pirâmide social. Mas a história é um rio lento. As águas que já fizeram a trajetória, nas águas em curso no presente, ainda vão irrigar o tal futuro. Que os sujeitos coletivos bebam na fonte e façam a revolução possível e necessária de seu tempo. Que no lado esquerdo do peito, no coração pulsante de cada ser, em tantos capões de solos periféricos, viva o Santo Dias da Silva, preenchendo as veias dos propósitos de forças coletivas, capazes de assustar e derrubar as bases dos gigantes opressores. Santo Dias presente. Bom, boa tarde. Eu estou com aqui um grupo de companheiros aí, militando na oposição. A Luciana falou da memória operária. Tem uma música que diz assim: estamos nos ponendo velhos. Realmente nós estamos ficando velhos. Basta olhar para a carinha da gente. Mas eu queria falar, primeira coisa, nesses 45 anos, da persistência. Santo Amaro, a Zona Sul, que a gente fala, tem uma vida, ainda hoje vocês são essa vida, nós somos essa vida, que nos enche muito de orgulho. Então, eu falo da memória, mas eu penso da memória para o orgulho operário. E esse orgulho operário que nós temos tentado recuperar. E isso aqui é um orgulho operário. A riqueza construída nessa cidade, aqui é difícil alguém que não seja pelo menos neto imigrante. Vem para cá com a condição que dava. Todo mundo lembra que na Marginal não tinha fábrica. A epidemia que veio nos anos 70. Né? Lembra como que era isso aqui? Então, essa vida, ela tem um simbolismo enorme na pessoa do Santo Dias.
O santo, eu acho que dos nossos companheiros todos, era um dos mais suaves, mais tranquilo. Eu não lembro de dar um grito, eu não lembro. Mesmo em brigas, não lembro de dar um grito com ninguém, né? E a nossa chapa de 78 tinha duas pessoas muito suaves, que era o Anísio, que está sentado ali, que é o nosso decano, né? E o santo como vice. E quando o santo é assassinado, a chapa seguinte é a chapa Santo Dias, encabeçada pelo Valdemar Rossi. Agora vejam, os três, o santo, o Anísio e o Valdemar da Pastoral Operária. Aí nós vamos ver a importância que teve aquela igreja de Dom Paulo aqui. Aquela igreja de Dom Paulo. Não é pouco. Não é pouco. Se nós conseguimos, no período 72, foi a última eleição que nós tínhamos participado, 75, 74, nós tínhamos mais de 40 companheiros presos da oposição. Não lançamos chapa em 75, não, irmão. Foi ali na Santa Terezinha, você sabe disso, na sua igreja lá, né? E em 78, ninguém explica como teve a greve das comissões de fábrica. Não foi explicação. Explicação é trabalho persistente. Aqui tem muitas pessoas que foram mais militantes da oposição que os metalúrgicos, que é chamado de movimento popular. Eu não vou citar ninguém aqui para não ser injusto. Mas aqui eu vejo dezenas dessas. Que não existiria o movimento operário, não existiria a CUT, não existiria o PT, se não tivesse sido toda essa militância. Essa combinação do popular com o operário que criou essa referência. A Lucina citou o Hélio, companheiro nosso, presidente dos químicos, que está aqui, que é vereador. O Hélio é vereador. O Chico Gordo foi deputado estadual. O Aurélio foi deputado federal. A Ilha foi deputada estadual. Isso é trabalho da Zona Sul. O Hélio não é só isso, mas também é a Zona Sul. Então, eu acho que essa memória, eu chamo de orgulho, que nós estamos tentando fazer. Estamos tentando fazer. Se vocês acompanharam esses dias, mais 2 dias, tive muita ajuda, mas postamos vídeo do Santinho, postamos da Ana, postamos do Fernando, postamos do Vicente, aqui Vicente Garcia Ruiz, Vicente. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu acho que nós temos que pensar, viu, Hélio, você que está lá na Câmara, como que a gente cria locais de memória. Locais de memória. A ditadura deixou muitas marcas, a vida operária aqui, as lutas deixaram muitas marcas. O Hélio tem acompanhado isso, as lutas que nós fazemos para punir as empresas públicas da ditadura. Tem 14 inquéritos em andamento. Não é obra nossa, um monte de gente no Brasil que está nisso. Eu queria deixar esse recado aqui, agradecer, Luciana, a referência, agradecer ao Santinho, que hoje cooperou para fazer o texto com o filme dele, né? E falei aqui com o Juliano, né? Que você tem que fazer seu testemunho, rapaz, de vida. Perdemos já o James Crowley. É um inferno isso, a vida ser assim. Não é, brincadeira. Depois, e de repente a pessoa vai embora. Se você não vai embora logo, para ver as conversas. Tá bom? Então, vamos aproveitar para o dia Luiz dar a bênção final. Esse vai terminar o nosso ato. Ok, Luiz? O Senhor esteja conosco. Abençoe com muita vontade de nós sermos seus amigos que nos medem nunca de ter medo das coisas, mas só ter medo de não fazer nada para que todos possam viver mais em melhor. Agradeço muito, só aqui, não estou por acaso por aqui, né? Mas na realidade nós não estamos neste caso. Quantos anos atrás, né? Este povo que agora está aqui de outra maneira, muitos deles já nesta maneira estava presente e ter felicidade de não morrer. E eu agradeço muito, né? Estou sentindo a vocês que continuam, porque na vida é sempre assim, conhecer é bonito, indispensável, mas continuar
sempre não podemos enviar. Muito obrigado por tudo, não? Aquele que também não deu para cantar, né? Continuamos em paz, muita paz e muita vontade de honrar Deus e todos. Estamos em paz, gente. Também Deus pode ficar comentando o dia todo que o Senhor nos acompanha. Santo Dias da Silva. Minha gente, eu vou falar do caboclo Santo Dias, que veio aqui pra cidade, sem emprego e moradia, pra enfrentar os patrões na luta do dia a dia. Foi morar na Zona Sul, um emprego ele arrumou, metal leve a indústria que primeiro trabalhou, e na luta sindical logo ele se engajou. Foi assim que ele aprendeu com a vida, com o chão. O caboclo não perdeu a semente da razão, que o homem é muito mais que a sua profissão. Na luta foi avançando e com muita teimosia, pois sabia que o operário crescia no dia a dia, buscando um mundo melhor, com garra, com valentia. No bairro também lutou, que havia precisão, organizando os moradores contra toda a opressão de quem vive em bairro pobre por falta de atenção. Com o avanço dessa luta, luta do trabalhador, muitas greves nesse tempo o operário defragou, por causa das injustiças desse regime opressor. Com toda organização, o regime... Santo Dias foi o nosso companheiro de fé, de luta, de amizade, e hoje nós estamos aqui prestando mais uma homenagem. 45 anos que ele se foi e a gente está aqui ainda relembrando os momentos que passamos juntos na luta, e acho que não vai morrer nunca a nossa esperança, porque isso ele nos deu e nós estamos conservando. Santo presente. A mensagem que eu quero deixar para vocês todos é que o Santos deixou um legado muito forte, e quando ele veio do sindicato, assim, no dia 27 de outubro de 1979, e falou para mim: Chacrinha, a luta é árdua, mas vale a pena. Isso eu não esqueço nunca. Então, estamos aqui nos 45 anos em homenagem a Santo Dias, meu pai, que foi assassinado na greve de 79, relembrando esse momento, reafirmando nosso posicionamento na luta por direitos humanos, na luta por uma vida e uma sociedade mais justa e mais digna para todos os companheiros. É isso aí. Um abraço aqui, e aqueles que também não puderam, que sintam o nosso abraço aqui e saber que o legado de Santo Dias não morreu. Ele está vivo e presente aqui na luta dos companheiros. Eu sou Luciana Dias, filha do operário Santo Dias da Silva, que há 45 anos nós viemos aqui do cemitério Campo Grande, na frente da fábrica Silvânia, escrevemos no chão para que a memória de luta do operário Santo Dias jamais seja esquecida no Brasil e no mundo. E essa memória não é uma memória só de Santo Dias, é uma memória da classe operária e de toda a população brasileira. Realmente una sala de grossa participación.
A alegria de nós não é ser bonzinho, mas, sobretudo, ter todos os outros vizinhos. Realmente era coisa que diz, isto é meu, tu é teu. Olha, quem alguém quer dirigir aqui, né, tem que ser daqui, não é que tem gente de fora para fazer a coisa. Realmente foi uma das coisas mais bonitas esta caminhada que nós fizemos. Vila Remo tem história. Vila Remo tem história, cara. Vila Remo tem história, né? Escuta, te conto uma lá de Vila Remo que acho que não é. Né? A certo ponto veio minha mãe da Itália, né? E subimos lá, não conseguíamos subir, etc e tal, não sei o que e tal. A certo ponto veio os caras chefes dele lá e disse, escuta, podem escolher, etc, que nós escolhemos um lugarzinho para fazer lá. Não, o que vocês querem? Não, eu não quero. Quero fazer uma entrada do outro lado daqui que não tem nem caminhão. O que aconteceu? Aconteceu que eu não aceitei, nem fizeram. E os caras que moravam lá me criticaram. Cheguei que ele está cara, né? Contra nós. Nós somos contra nós. Somos a favor demais. Esse Padre Luiz tem história, viu? A história assim, de movimentos sociais. No lugar deles lá, sem medo. Dois códigos, nós entramos dois códigos se fosse. E eles que começaram a dizer, opa, aqui não pode. Aqui não pode. Que me ajudou para a gente também era italiano, mas era sobretudo porque realmente entravam e queria ver as coisas lá. Dois códigos, sobretudo, foi lá. Mas muito obrigado. Um abraço do senhor, tá? Muita paz, muita vida. Padre Luiz, né? Aqui é o programa Cidadania Legal, hoje nessa atividade, né? Relembrando aqui, memória de Santo Dias da Silva. Mandar uma mensagem. Eu queria agradecer ao Roberto, a todos da rádio, que vocês continuam com a gente na luta. Essa luta que não foi minha, não foi de todos nós. E que a coragem, a insistência da gente continuar essa luta. Muito obrigada por estar aqui hoje, 45 anos, né? E vamos estar aqui enquanto a gente tiver força, porque a gente acredita na luta do povo e na luta e na teimosia do povo. Muito obrigada da presença de todos aqui hoje. Olá, um abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando. O Santo Dias da Silva foi um operário de paz e de luta. Ele queria que o povo tivesse vida digna, que o trabalho fosse valorizado, que os salários fossem justos. E ele era um homem de amor, valorizava a família, valorizava nós, os amigos. Eu conheci o Santo Dias na pastoral operária da Arquidiocese de São Paulo. E queria dizer que o santo que morreu, que foi morto há 45 anos atrás, deixa para nós uma grande missão de continuar a luta por uma sociedade de igualdade, mas muito mais de fraternidade e solidariedade com todos. Nós precisamos pensar de que somos uma classe, somos seres humanos e precisamos, na verdade, olhar ao lado, pisar no chão e ver que somos todos, não só irmãos, somos todos trabalhadores e trabalhadoras. E nós precisamos transformar o país num país de justiça e de igualdade. Esta é a missão que o santo deixa para nós. Eu sou Dalila Pedrini, sou assistente social e professora universitária na área das políticas públicas. E aí, Rádio Mista, estamos aqui com um grupo de pessoas importantes, ó. Olha lá, reportagem, ó. Só os melhores. Isso aqui já virou uma revolução, né, ó. O Braz, o Wilcinho, o Dorélio, Anísio e nós também, né, Roberto? Nós também fazendo a revolução. Beijo. Rádio Mista aqui com a gente. Sou Wagner do Embu, estamos mais uma vez aqui participando desse encontro, dessa homenagem dos 45 anos da morte dos santos. É uma data simbólica de estarmos aqui, porque representa
a luta e a história dos trabalhadores de São Paulo e do Brasil. E nós não podemos deixar de lembrar a luta dos trabalhadores do Brasil. Homenageando o santo, eu queria lembrar o João Carlos. Os metalúrgicos dessa região fizeram uma revolução. E não foi só metalúrgicos, foram os trabalhadores dentro dos sindicatos, dentro do partido, dentro dos movimentos sociais. A Zona Sul fez uma revolução com as comunidades eclesiais de base, uma igreja comprometida com o povo de Deus. Bel ficou emocionada porque lembrou do João Carlos, evidentemente, eu também lembrei do João Carlos. E assim, a emoção de hoje é ver que a juventude está aqui, né? Que a juventude está acompanhando essa história e que pode dar sequência nessa memória, né? E ver muitos colegas que na época da minha adolescência e juventude militavam, né, no movimento operário. Santo Dias era um, e era da minha região ali, do Santa Margarida, Jardim Ângela, e eu fico orgulhosa de ver que nós ainda estamos aqui e que os companheiros que eram contemporâneos do santo ainda têm esperança, né, de uma mudança para uma sociedade mais igualitária, com mais equidade. A Maris. Sou eu, a Maris. Sempre aqui, presente na luta, né, Maris? Roberto, obrigada por essa possibilidade de gravar e estarmos aqui em homenagem ao santo. O meu nome é Lucas Velasquez, eu sou do jornal A Verdade, o Jornal dos Trabalhadores Luta pelo Socialismo, e a gente está aqui construindo, né, uma sociedade nova, assim como o Santos Dias, né, construiu, né, no seu tempo, e a gente faz a luta do nosso jeito, né, se apoiando no povo, né, porque só o povo salva o povo. A gente sabe, né, que a organização da nossa classe é o povo trabalhador organizado, são os operários, né, que vão ter mais condição de construir uma revolução no nosso país. E a gente faz essa propaganda, né, conversando com cada trabalhador e trabalhadora nos terminais de ônibus, nos trens, né, conversando nos seus postos de trabalho, porque é só assim que a gente vai construir uma sociedade nova, uma sociedade socialista. Oi, gente, sou o Lucas, sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo e do Movimento Luta de Classes, que é um movimento sindical, sou professor aqui da rede estadual. A gente veio se somar na homenagem ao Santo Dias, um operário, né, que pertencia ao movimento sindical, assassinado pela ditadura militar enquanto agitava, né, o piquete por uma greve. Então, nós, enquanto movimento de luta de classe, enquanto UP, sabemos a importância que o movimento sindical tem para a transformação da nossa sociedade, para a revolução. A gente não chega à revolução sem greves, né, sem greve geral, grandes greves. Então, viemos se somar aqui nesse ato, por causa disso, fazer esse cortejo em memória, na luta, né, por memória, verdade e justiça, punição aos torturadores de ontem e de hoje que ainda não foram punidos. Nesse cemitério também foram enterrados, né, clandestinamente o Emanuel Bezerra e o Manuel Lisboa de Moura, que foram dois lutadores do Partido Comunista Revolucionário, um partido irmão da Unidade Popular. Dia 4 de setembro estivemos aqui também com a Luciana Dias, né, fazendo uma homenagem a esses dois lutadores e ao nosso operário Santo Dias. Então, enquanto militante do movimento sindical, a gente presta a nossa solidariedade, né, fui preso ano passado também em dezembro lutando contra a privatização da Sabesp. Até hoje a gente vê, né, que essa justiça tem um lado que prende os lutadores do nosso povo, por isso é importante, né, de novo essa luta por memória, verdade e justiça, Santos Dias presente. Vai continuar e todo mundo vai ler e vai saber que o grupo dos jovens do Parque Santo Antônio que fez um trabalho em favor daquele que deu a vida pela justiça. Companheiro Santos Dias,
foi a tua matéria, mas o teu espírito ficará eternamente com teus irmãos trabalhadores de São Paulo e do Brasil. Eu gostaria de dizer para vocês que há 3 anos atrás, foi lá no Instituto Médico Legal, e entre aquelas mesas, o corpo nu do santo, e aquele corpo estava varado no peito, de lado a lado, pela bala do soldado a serviço do sistema vergonhoso que nos oprime, que esmagava e continua esmagando a classe trabalhadora. Lado de santo varado pela bala do soldado, assim como um dia o lado de Cristo foi cortado. Quanto tempo que ele era metalúrgico? 18 anos. Que horas que ele saiu de casa hoje? 4 horas da manhã. Trabalhava quantas horas por dia? 10 horas por dia. E ganhava quanto? Mais ou menos 12 mil por mês. Dava pra vocês viverem? Economizando dava muito mal, mas ele estava ajudando os outros que ganham menos que ele. E ele também estava lutando por uma classe igual. Como a gente atua na área sindical e inclusive na área de oposição sindical, a gente sempre procura entrar dentro da empresa e descobrir qual é os problemas mais sérios que existem dentro da empresa. E começa então, através disso aí, conversar com os companheiros e colher várias informações. Companheiro Santo, você está defendendo! Companheiro Santo, você está defendendo! Para os trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos. Para os trabalhadores que percebem entre 3 e 6 salários mínimos. E 50% para os trabalhadores que percebem salários entre 6 e 10 salários mínimos. E aí então se deu a greve geral, onde o pessoal da Alfa incorporou a greve geral, e na greve geral a gente procurou participar, ajudando inclusive na distribuição de material nas portas das empresas. E a greve geral, como a gente sabe, ela foi muito mal preparada, com espaços de discussão de 20 dias diante de uma categoria de 350 mil metalúrgicos. A gente acha que isso é insuficiente para uma preparação de uma greve geral. E então a greve ela se deu em cima das reivindicações naturais dos trabalhadores, mas acontece que a diretoria sempre procurou fazer com que a greve não se desse. É lamentável que 30 mil companheiros reunidos na turma do carro sejam considerados de um grupinho, companheiros. É através da greve, e a greve já demonstrou a nossa posição, companheiros. E, portanto, a nossa resposta aos 58% é continuar parado e unido até a vitória. Não.
Também não. 30 minutos de reunião. Como é que foi? Empresários, dirigentes sindicais, por Alberto Guilherme. Bom, comissões de fábrica é um dos assuntos que está em discussão, um dos inúmeros assuntos que está em discussão. O senhor acredita que chegue-se a um bom termo para solucionar o problema? Na Assembleia de Decisão do dia 31, protestava diante da condição de votação e diante do encaminhamento que estava se dando para a coisa. A greve, então, teve o seu término diante de uma votação de uma minoria de trabalhadores, 6 mil trabalhadores participou da votação, aonde decidiu a paralisar a greve e aceitar o acordo de 58%. No entender da gente, essa greve ela tinha que continuar para poder quebrar a política de arroz salarial que está aí. Os associados é quem decidem. O sindicato é representativo de toda a categoria. E o aumento estende-se a toda a categoria, sindicalizados ou não. Mas as decisões é prioridade, é privativo do quadro associativo da entidade. Mesmo que esse quadro associativo seja minoritário? Mesmo que ele seja minoritário. Palavras do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a Jovem Pan. E hoje aí, aplicou o golpe. Mandou a polícia vir na porta do sindicato e só deixar o pessoal que estava com carteira sindicalizado. Tem mais de 100 mil que não é sindicalizado e não pode votar. E a carteira profissional serve para quê? Compareceram para exercer o direito desse voto 6.612 associados, dos quais 4.545 votou pela proposta. Votaram pela greve 1.976 associados. Repetindo, pela proposta 4.545, pela greve 1.976. Este resultado será levado daqui a instantes para o Tribunal Regional do Trabalho para transformar o julgamento em homologação da Convenção Coletiva de Trabalho. Muitos companheiros que não tinham participado de nenhuma greve, pegou aquela experiência. Quer dizer, a gente retornou ao trabalho no dia 13 e a partir do dia 13 já começou a repressão por parte da empresa. Muitos companheiros foram mandados embora, inclusive 5 foram suspensos numa tarde. E igual em outras empresas ocorreram aí com o fato da greve geral, a gente foi também demitido da empresa. Quer dizer, houve então, esse foi o saldo que deu o fato da morte do companheiro Nelson. E hoje está ainda percorrendo aí o processo, o criminoso está solto, né?
grave essa greve em São Bernardo. É lá que está vendo a maior greve nesses últimos 15 anos. Por acaso havia policiais pedindo carteirinha na porta do sindicato? Por acaso se fiscalizava se a mensalidade estava em dia? Entrou 10, 20, 30 mil companheiros e se decretou a greve, sócio e não sócio. E como é que foram feitas aquelas assembleias, monstro? Estão aqui, bela, olha aqui, linda, centenas, milhares de mãos levantadas. Será que são só sócios? Não, são companheiros sócios e não sócios. Todos estão votando, porque todos fazem greve dentro da fábrica. Porque todos trabalham. E outra coisa, como foi deflagrada essa greve de novembro aqui nesse sindicato? A revelia dessa diretoria foi deflagrada por sócio e não sócio, que todos invadiram o sindicato e fomos para a greve. Essa é a luta contra a estrutura sindical na prática que nós temos que fazer. Quem vai matar alguém aqui, se for acaso, na próxima assembleia, onde? Entre sócio e não sócio. Pessoal do Tatuapé, Penha, Belém, Braz, ônibus debaixo do viaduto. Em cada comando, os companheiros devem ter uma segunda e uma terceira equipe que possa assumir no caso dos companheiros mais combativos terem sido presos. E enquanto tiver um companheiro preso, não se encerra nenhuma negociação. O comando não tem receio que a diretoria do Sindicato Metalúrgico de São Paulo negocie um acordo? Nós temos receio pela prática anterior dessa diretoria. O ano passado a diretoria negociou um acordo por conta dela. Por isso, a proposta que nós estamos fazendo é que a categoria assuma a direção dessa greve justamente através dos comandos, onde participam já companheiros das várias fábricas, eleitos livremente, que se dispõem a lutar, para junto decidir o que a categoria vai fazer. Se vamos à greve, se não vamos, isso já foi decidido. Se paramos, se não paramos, se aceitamos uma coisa, outra, se continuamos em frente, quem vai decidir não é uma pessoa, ou duas, ou três, ou 7 da diretoria, é os comandos. Essa é a única forma que nós achamos de controlar, de impedir o que aconteceu ano passado, quando uma diretoria só contra a categoria toda decidiu o fim da greve. A prisão de 150 metalúrgicos que estavam em greve, o senhor pode ter ainda alguma interferência nesse caso? Eu não tive essa informação, estou tendo essa informação por vocês e há pouco tempo atrás esteve aqui também o senador Montoro, que me disse que havia prisões. E eu perguntei se havia prisão de algum líder sindical. Ele disse que talvez houvesse, que eu então prometi a ele que se isso tivesse acontecido, que eles seriam libertados, que eu iria pedir, eu iria fazer empenho. Mas eu que estou informado, não tem nenhum preso. Trabalhadores da Silvânia. Os trabalhadores da Silvânia Pediram então a ajuda dos companheiros. Imediatamente, a polícia militar cercou a rua.
E começou a ameaçar. E prender os companheiros. Foi então que um policial. De nome Herculano Leonel. Pegou o seu revólver. E atirou sobre o companheiro Santo Dias. Eu também fui, mas por fé do companheiro nosso e dos companheiros de cima, que é Deus, que me ajudou, eu e mais um companheiro que vocês devem conhecer, é o Vicente. Saí da bala ontem. O que significa a perda dele para vocês? Para uma grande parte da categoria, significa a perca do futuro presidente do sindicato, que possivelmente ele seria eleito. Quero, nesta oportunidade, cumprimentar a família metalúrgica por manter-se unida. O que passou, meus amigos, passou. Importa agora é olhar para frente. O que passou, passou, mas para nós trabalhadores, o que passou ainda está presente todo dia na nossa luta. Nós não esquecemos ainda de 64, quando o Ministério do Trabalho interviu e deu posse ao Joaquim, e hoje ele vem outra vez intervir no nosso sindicato, dando posse à diretoria atual. Essa atitude do Ministério do Trabalho mostra que realmente ele cumpriu o seu papel de representante da classe patronal em prejuízo dos legítimos interesses da classe trabalhadora. De 37 anos, que era necessário, absolutamente indispensável à família. Para o mundo operário também um golpe dificilmente irreparável, porque o homem não só lutava pela cidade, mas pelo Estado inteiro. Do ponto de vista do Brasil, eu acho que foi uma perda que vamos recordar durante muito tempo, mas esperamos também que todo mundo entenda que uma vida desta teve um grande sentido.
tribunal está em sessão secreta, o resultado será dado depois de acabar a sessão secreta e aí você não tem condições de dizer. A gente cumpriu a nossa missão, né? Que era uma missão que já vinha com o handicap da condenação do PM, né? E tentamos destruir a prova de defesa. Eu, pessoalmente, acho que foi boa. A acusação foi boa. Me alegro muito que o povo participe tanto. Um julgamento do Santo Dias parece o julgamento de todos os operários e de toda a classe operária, sobretudo um julgamento da liberdade sindical. E esta nós queremos defendê-la a todo preço. Santo Dias foi realmente um dos grandes homens, dos maiores homens que tivemos. E muito obrigado. Tanto o Luiz Reinaldi como Essa é então a história que está sendo julgada hoje nessa auditoria. É mais uma história da violência policial que se abate sobre os trabalhadores e sobre todo o povo. E é para isso que nós viemos aqui. Para mostrar que esse ato criminoso deve ser punido. Para levar adiante a luta do companheiro Santos. Para que a memória dele permaneça presente na história do Brasil e na história da classe trabalhadora.
Rádio Mister. Rádio Mister. A diferença está na sintonia.